Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Amados e amadas, vamos mais uma pregação. Dirigir a vocês sobre a família. Estamos dedicando essa pregação de hoje, todos nós emanados na palavra do Senhor Pai, pela Rússia e pela Ucrânia, nessa pregação, o qual nesse momento tratamos a todos como amados e amadas, designado aqui o povo russo, o povo ucraniano, os fiéis da palavra, as servas do Senhor da Igreja Novo Reino de Deus e filhos, crianças no mundo. Essa pregação é dirigida a todos vocês, através desse servo, com as palavras do Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que hoje nós, emanados, pedimos ao Pai clemência para as crianças nessa guerra. Que o sangue de Jesus que remiu nossos pecados lave o corpo, a alma e o espírito daqueles que estão aqui ouvindo, vendo nesse vídeo, que é a pregação da palavra do Senhor sobre a família, sobre as crianças, sobre os filhos, e que a palavra atinja o seu coração e reflitam no seu dia a dia como uma luz em plena trevas, onde não há mais esperança, onde há tragédias, onde há guerras. Temos que permanecer na fé. Eu peço e rogo em nome de Jesus. Amém, família? Amados e amadas, a família é um projeto do amor de Deus. Antes de saber como vai a família, é preciso ter claro o que é a família, ou seja, um projeto de amor de Deus. Ele ama, sustenta, desde que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus os quis em uma família. No mistério profundo da encarnação de Jesus, vemos que Deus escolheu nascer e crescer em uma família para nos dar um modelo, um exemplo a seguir, um exemplo de amor. A presença de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, junto com a sua mãe, significa que o Senhor quer estar no meio da família, ajudando-a a vencer todos os desafios. E quantos são os desafios da família nos dias de hoje? Temos assistido tristes espetáculos do desmoronamento de casas. Aqui no Brasil, tragédias, tsunami no Japão, erupção vulcânicas, guerras que estão acontecendo hoje, no qual já tiveram 890 mortes. São lares que Deus confiou a nós, mas construídos sobre a areia. São famílias construídas na sabedoria do mundo e não nas leis de Deus. Quando olhamos para a sociedade, vemos muitos casais separados e sofridos, filhos abandonados, carentes, filhos perdidos no mundo, sem saber onde está a família, guerras que separam pai, mãe, filhos. E eles buscam, às vezes, no seu vazio, no seu infinito, na sua infinita solidão, preencher esse vazio com drogas, álcool, violência, sexo, crime, pornografia, etc. São verdadeiros filhos, órfãos de pais vivos. E a família é destruída, como as guerras que destroem tudo, porque não foi construída sobre a rocha, e sim sobre a areia. E grande será a ruína da casa construída
sobre essa areia. Mateus capítulo 7, verso 24 e 27. A família é um projeto de amor e deve ser construída sobre a rocha, amados e amadas, que é Deus, é a nossa rocha, o nosso porto seguro, o amor e nosso Pai. Hoje é difícil uma família que não seja assolada por males de alguma forma, crise financeira, crise de emprego, traição, quanta perseguição a esse projeto do amor divino que é a sua família. Somos extremamente influenciados pelos meios da comunicação hoje, pelas mídias e redes sociais, as quais a maioria apresentam a família como instituições falidas, novelas, desenhos animados até. Daí o aumento cada vez maior da depressão, solidão, doença psicológica, suicídio e tantas outras realidades, respeitando a todos os profissionais da saúde, psicólogos, psicólogas, mas depressão, pânico, solidão, suicídio é falta de Deus, falta de oração, falta de buscar, jejuar, clamar ao nosso Pai. O cenário atual que nós encontramos hoje, dia 27 de fevereiro de 2022, é angustiante, é triste, mas não muda a essência do que é a família. O seu fundamento, a sua importância em nossas vidas, no nosso dia a dia. Aqui nós conhecemos pessoas que estão bem, mas também conhecemos pessoas que não vão bem. A família, na palavra de Deus, é um dos fundamentos para a nossa família. Por ela orientamos-nos para formar a nossa família. É sempre na Bíblia que buscamos luzes na palavra para os desafios do dia a dia. É uma passagem que nos ensina muito sobre a família, a do filho pródigo. Lembre-se, amados e amadas, Lucas capítulo 15, verso 11 e 32. Nessa parábola do filho pródigo, vemos claramente uma família com muitos desafios, como as nossas no dia a dia. Podemos nos identificar os nossos familiares como algum desses personagens. No entanto, gostaríamos de ressaltar a pessoa do Pai, o Pai eterno. Ele, na verdade, é o filho pródigo nessa história. Pródigo, além de significar esbanjador, gastador, também significa magnânimo, generoso ao dar. E é nesse sentido que vemos esse nosso Pai, generoso, magnânimo. Ele se encontra diante de muitos desafios, dos quais vamos destacar 3. Atenção, filhos. O filho mais novo, que deveria ficar em casa para aprender mais, perde a sua parte da herança e o que é feito? Geralmente depois da morte do pai, que se recebe as heranças, ele vai embora, esbanja seus bens em uma vida desenfreada, que quase todo jovem almeja e faz, se puder. O filho mais velho, que já deveria ter saído de casa e constituído uma família, fica com o pai, reto, fiel, por isso se sente frustrado como um empregado e tem uma atitude infantil diante da volta do irmão mais novo, não querendo entrar na festa com raiva, ciúmes, orgulho. Esse pai com certeza recorda-nos, amados e amadas, e muito a pessoa de Deus. E dentro dos ensinamentos dessa palavra, aprendemos que não existe uma receita pronta para como agir com nossos filhos. Ele trata cada um como um único, irrepetível. O que ele faz com um é diferente como age com outro. Porque cada um tem a necessidade, uma história do jeito de ser. Esse pai não é paternalista nem super protetor, que nos mostra que em cada situação na nossa família devemos agir com amor. E o amor que deve permear os nossos relacionamentos
com esposa, com filhos. Amemos nos detalhes. A nossa vida e família é feita de detalhes, pequeninhos, grandiosos, pois como dizia um certo sabedor, ou melhor, um certo estudioso, ninguém tropeça em montanha, mas nas pedrinhas ao longo do caminho. Educar é conquistar o coração. Temos que viver no mundo real, não superficial. Não é automático que com quem frequenta a casa de Deus e conhece a sua palavra, a sua misericórdia, saiba amar o próximo. Você pode conhecer toda a Bíblia, toda a teologia, ser teólogo, mas do conhecer não é automático. O amar é verdadeiro. Vivemos num mundo automático. É só apertar o botão e tudo acontece. Vocês sabem o que eu estou falando, amados e amadas. Vivemos na superficialidade, onde o exterior passa a valer mais do que o seu interior, o que é um sério problema. No entanto, temos que dizer que o nosso amor é verdadeiro e não automático. É preciso aproximar-se às vezes um do outro. Estamos perto um do outro em nossa casa, mas de coração distante. Como diz o ditado popular, perto dos olhos, mas longe do coração. Se eu não me aproximo do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, no dia a dia, de gestos afetivos, carinhosos, eu não me torno próximo deles, eu posso viver com eles. Aproxime-se da sua família, amado e amada. O convite é aproximar-se dos seus queridos, pois a família é o lugar de encontro, da comunhão e da intimidade. A delicadeza, a atenção, o carinho, a cerimônia, tudo isso é muito importante. É preciso ser melhor dentro de casa do que fora. Nossa missão específica na família é cuidar daqueles que Deus nos confiou. E Ele diz para não medirmos esforços, nem economizarmos esse cuidado, pois quando voltar nos pagará o que tivermos gastos a mais. Lucas capítulo 10, verso 30 e 35. Nós não somos religiosos ou pastores. Com certeza, quando chegarmos no céu, o Senhor nos perguntará: o que você fez no seu matrimônio? O que você fez com a sua família? Esperamos que tanto nós quanto você ouça do Senhor: obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, porque você cuidou daqueles que eu lhe dei, com amor, com carinho, com paciência. Vem, entra para o gozo do reino de Deus. E a sua família, como é que vai, amado e amadas? Você tem prestado atenção nos teus filhos, nos seus atos? Amar os outros é conviver com todas as diferenças. Como seguidores de Cristo, amados e amadas, devemos viver pacificamente com todos que nos rodeiam, que não compartilham nossos valores ou não aceitam os ensinamentos sobre o que se baseiam, o que pensam. Temos que conviver com eles. Nos últimos dias de seu ministério mortal, Jesus deu a seus discípulos o que chamou de um novo mandamento. João capítulo 13, verso 34. Esse mandamento, repetido 3 vezes, era simples, mas difícil. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, verso 12. Ver também o versículo 17. O ensinamento de amar uns aos outros foi um dos mais importantes ensinamentos do ministério de Jesus. O segundo grande mandamento foi: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, verso 39. Jesus ensinou também: amai vossos inimigos. Mateus capítulo 5, verso 44.
Mas o mandamento de amar ao próximo como ele amou o seu rebanho foi para seus discípulos. E é para nós também um desafio ímpar. Na verdade, ensinou. O amor é a própria essência do Evangelho. E Jesus Cristo é o nosso exemplo. Sua vida foi um legado de amor ao próximo. Por que é tão difícil sentir amor cristãos um pelos outros? Não precisa ser só cristão, não. Pode ser de outras religiões. Ser ateu. É difícil, porque temos que viver entre pessoas que não compartilham as nossas crenças. Mas, no entanto, não podemos discriminá-las. Os nossos valores são nossos também, se eles não compreendem. Jesus Cristo, na sua oração intercessória, feita antes da crucificação, orou para seus seguidores: dê-lhe a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João capítulo 17, verso 14. Depois rogou ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 15. Temos que viver no mundo, amados e amadas, mas não ser do mundo. Repito, temos que viver no mundo, amados e amadas, mas não ser dele. Eu estou deputado, mas não sou deputado. Eu estou professor, mas posso não permanecer sempre professor. Temos que viver no mundo, porque, como ensinou Jesus nas parábolas, seu reino é semelhante ao fermento, cuja função é levedar toda a massa com sua influência. Ver Lucas capítulo 13, verso 21, Mateus capítulo 13, verso 33, ver também 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 8. Seus seguidores não podem fazer isso se as únicas pessoas com que se relaciona e compartilham suas crenças e seus costumes. O Salvador também ensinou que o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. João capítulo 14, verso 15, o Evangelho tem muitos ensinamentos sobre guardar os mandamentos entre pessoas de crenças e costumes diferentes. Os ensinamentos sobre a discórdia são essenciais. Quando Cristo ressuscitado viu que os nefitas estavam discutindo sobre a maneira de batizar, ele deu orientações claras a respeito de como essa ordenança deve ser realizada. Depois ensinou esse grande princípio: e não haverá disputa entre vós, como até agora tem havido, nem haverá disputa entre vós sobre os pontos de minha doutrina, como até agora tem havido. Pois é verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do adversário, que é pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Eis que essa é a minha doutrina, que essas coisas devem cessar. O Salvador não limitou sua admoestação sobre discórdia àqueles que não estavam cumprindo o mandamento sobre o batismo. Ele proibiu a discórdia entre quaisquer pessoas. Mesmo aqueles que cumprem os mandamentos não devem levar cólera ao coração dos homens. O pai da discórdia é o adversário. O Salvador é Jesus, o príncipe da paz. De maneira semelhante, a Bíblia ensina que os sábios desviam a ira. Os primeiros apóstolos ensinaram que devemos seguir as coisas que servem para a paz, seguir a verdade em amor, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Na revelação moderna, o Senhor ordenou que as boas novas do Evangelho restaurada fossem declaradas, cada homem ao seu próximo, com brandura e mansidão, com toda humildade, não ofendendo ofensores. Mesmo ao procurarmos ser mansos e evitar a discórdia, não devemos fazer concessões ou diminuir nosso compromisso com verdade que compreendemos. Não devemos abrir mão de nossa condição
os nossos valores, o Evangelho de Jesus Cristo e os convênios que fizemos nos colocam inevitavelmente como combatentes na eterna disputa entre a verdade e o erro. Não há terreno neutro nessa batalha. O Salvador mostrou o caminho quando seus adversários o confrontaram com a mulher que tinha sido apanhada no próprio ato adulterando, João capítulo 8, verso 4, quando foram envergonhados por sua própria hipocrisia. Os acusadores se retiraram e deixaram Jesus a só com a mulher. Ele a tratou com bondade, dignidade, deixando de condená-la naquele momento, mas também a orientou com firmeza: vá, não peques mais. João capítulo 8, verso 11. Bondade e amor é importante, amados e amadas, mas um seguidor de Cristo, assim como o mestre, será sempre firme na verdade. Como o Salvador e seus seguidores frequentemente se defrontam com comportamentos pecaminosos e hoje às vezes são chamados de beatos, fanáticos, que naquela época eram os fariseus, quando defendem o certo e lutam contra o errado, conforme seus entendimentos, muitas práticas, muitos valores mundanos. Apresentam esses desafios para os santos dos últimos dias, que agora nos encontramos no Apocalipse. Hoje em dia há uma forte tendência em legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em muitos estados, em muitos lugares dos Estados Unidos, Canadá e muitos outros países do mundo, vivemos também entre as pessoas que não acreditam de maneira alguma na instituição do casamento. Alguns não acreditam em ter filhos, outros se opõem a qualquer restrições contra a pornografia ou drogas. Outro exemplo conhecido da maioria dos fiéis é o desafio de viver com um cônjuge ou um familiar descrente, ou relacionar-se com um colega de trabalho que não crê em nada. Em lugares que foram dedicados como templos, as casas de adoração e o nosso próprio lar, devemos ensinar a verdade e os mandamentos de maneira clara e completa, como os que entendemos conforme o plano de salvação revelado no Evangelho Santo restaurado. Nosso direito de fazer isso é protegido por garantias constitucionais de liberdade de expressão e liberdade religiosa, bem como pela privacidade que é respeitada mesmo em países onde não existem garantias constitucionais formais. Em público, o que as pessoas religiosas dizem e fazem envolve outras considerações. O livre exercício da religião cobre a maioria dos atos públicos, mas está sujeito à qualificação necessária para acomodar as crenças e práticas dos outros. As leis podem proibir comportamentos que geralmente são reconhecidos como errados ou inaceitáveis, como a exploração sexual, a violência ou comportamento terrorista, mesmo quando praticado por extremistas em nome de Alá. Comportamentos menos graves, menos que inaceitáveis para alguns fiéis, talvez tenham simplesmente que ser tolerados se tiverem sido legalizados pelo que o profeta fala, a voz do povo. Sobre a questão do discurso público, todos nós deveríamos seguir os ensinamentos do Santo Evangelho de amar o próximo, evitar discórdia, rixa, contenda. Os seguidores de Cristo devem sempre dar exemplo aos seus próximos de civilidade. Devemos amar todas as pessoas, sem distinção, ser bom ouvintes e mostrar respeito pelas suas crenças. Embora discordamos às vezes, não devemos condenar. Nossa posição em comunicação e assuntos controversos não deve ser contenciosos. Devemos ser sábios ao explicar e seguir nossos padrões, exercer a nossa influência evangélica. Dessa forma pedimos que os outros não se ofendam com as nossas sinceras crenças religiosas sobre Cristo e o livre arbítrio e exercício da nossa fé
e religião, incentivamos todos a praticar a regra de ouro do Salvador: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Mateus capítulo 7, verso 12. Quando nossa posição não prevalece, devemos aceitar os resultados desfavoráveis de maneira respeitosa, ser resignado, civilizado para com o próximo. Em qualquer situação devemos agir com boa vontade para com todos, rejeitando qualquer tipo de perseguição, ofensa, incluindo aquelas relacionadas à raça, à etnia, à crença ou à descrença religiosa e às diferenças de orientação sexual. Os princípios gerais nós temos que aplicar em várias situações familiares, nas quais os ensinamentos do Salvador devem ser seguidos fielmente. Nossos filhos pequenos, amados e amadas, aprendem quando brincam. Sim, muitos são membros aqui de famílias que permitem que seus filhos sejam amigos de crianças de outras religiões. Com certeza, podemos ensinar nossos filhos sobre valores e padrões de comportamento sem que tenham que se distanciar ou desrespeitar qualquer outro. Muitos professores em escolas ou igrejas têm ficado desapontados com a maneira pela qual alguns adolescentes, estudantes, tratam os outros. O mandamento de amar uns aos outros, com certeza, inclui amar, respeitar, além das diferenças religiosas, raciais, culturais, econômicas. Desafiamos todos os jovens a evitar nas escolas bullying, insultos, brigas, linguajar chulo ou práticas que causam dor ao seu amigo. Tudo isso viola o mandamento do Salvador de amar uns aos outros. O Salvador ensinou que a discórdia é uma ferramenta do adversário, a mentira. Isso sem dúvida vai contra certa linguagem, certa política atual. Conviver com as diferenças políticas é essencial para a política, mas as diferenças políticas não precisam se envolver em ataques pessoais que envenenam o processo do governo e punem os participantes. Todos nós devemos banir o ódio da comunicação e ser civilizado quando houver diferença de opiniões. As guerras não podem acontecer como está acontecendo hoje. Os ambientes mais importantes para abastecer-se da discórdia e praticar o respeito pela diferença é o lar, os relacionamentos com a família. Diferenças são inevitáveis, algumas grandes ou pequenas. Quando as grandes diferenças, vamos supor que um membro da sua família esteja coabitando com alguém, isso coloca dois valores importantes em conflito: o nosso amor pelo membro da família, o nosso compromisso com os mandamentos. Seguindo o exemplo do Salvador Jesus, podemos mostrar bondade amorosa e ainda ser firmes na verdade, abstendo-nos de ações que facilitam ou parecem condenar o que sabemos ser errado. Outros exemplos de relacionamentos familiares, tem muitos exemplos. A bondade é algo poderoso, especialmente no ambiente familiar. O entendimento, o relacionamento afetivo, de fé, de oração, de jejum. Em muitos relacionamentos, em situações de vida, devemos conviver com as diferenças. Quando é essencial, o nosso lado dessas diferenças não deve ser rejeitado ou abandonado, mas como seguidores de Cristo devemos viver praticamente, pacificamente, com outras pessoas que não compartilham nossos valores ou não aceitam os ensinamentos sobre os que nós nos baseamos. O plano de salvação do Pai, que conhecemos por revelação profética, coloca-nos em uma situação mortal e que devemos guardar os mandamentos. Isso inclui amar o nosso próximo, de diferente cultura, crença, pensamento
como Ele nos ama, como ensinou Jesus quando aqui esteve. O amor de Deus é a todos os homens, por mais difícil que seja viver no tumultuado mundo ao nosso redor hoje. O mandamento salvador de amar uns aos outros é provavelmente o maior deles e o maior desafio, porque as guerras, oramos para que compreendemos e procuramos viver esse amor em todos os nossos relacionamentos, as nossas atividades em Jesus Cristo, que é o nosso modelo, é o nosso exemplo. A família, amados e amadas, é o centro do mover profético de Deus. Começamos 2022, um início difícil, muito difícil, no mover profético, na força e no poder verdadeiro de Deus, nosso Pai. De forma sobrenatural, temos sido conduzidos pelo Espírito Santo ao longo, no início desse ano, a palavra e palavra, de revelação e revelação, e o manto profético sobre a igreja tem sido estendido a todos nós. Nesse início de ano, Deus tem alcançado nossas famílias, trazendo maravilhosas promessas de restauração, genuínas, milagres acontecendo, tragédia, guerras. Estamos vivendo um tempo sobrenatural, rumo ao sonho de Deus, e certamente viveremos a cada uma das suas promessas. Não podemos estar alheio às profecias da Bíblia e às profecias que Deus nos tem dado, a família que Deus projetou para o ano agora, 2022. Amados e amadas, a família dos sonhos de Deus já começou a derramar uma unção de transformação da vida daqueles que creem, e muitos de vocês já têm provado um coração transformado pelo poder da palavra de Deus, e é pelo poder da palavra que ele exerce a vida e poder de ressurreição. Então preste atenção, amados e amadas, uma grande obra está sendo realizada nesse início de ano, apesar das tragédias, e tem sido moldados pelas mãos do Senhor, através de cada uma desses acontecimentos. Entre meio às cinzas, ainda há esperança. A mulher e suas atribuições da família, reconhecemos isso, e por isso estou nessa palavra transmitindo a vocês. Nós começamos esse ano falar também sobre a mulher e suas atribuições, e vimos tudo que Deus entregou. E é óbvio, o tema é muito extenso, muito profundo. O Espírito Santo de Deus te conhece, então ele chega bem pertinho de você a cada palavra que é ministrada por esse servo. Ele tem um alvo em seu próprio coração. Se você deseja receber mais de Deus, se você tem algumas questões ainda não resolvidas, fale com ele aqui nesse momento, nessa pregação. Peça ao Espírito Santo, que ele está aqui, para que venha e te surpreenda, para que o Senhor te entregue além daquilo que você possa pedir. Amém? Auxiliadora idônea. Quem é a auxiliadora idônea? Deus falou de forma bem clara, bastante, com homens e mulheres, a partir de tudo que você tem recebido com a ajuda do Espírito Santo, com a perseverança, a presença de Cristo vivo e ressurreto. Preste bem atenção, não há nada que você venha a ter falta ou necessidade, pois Deus está empenhado através da sua palavra, com a sua vida, com a sua casa e com a sua descendência. Quantos creem e podem dizer amém agora? Amém. A perfeita contraparte do homem, nós vimos que não há maior nem menor diante de Deus, desde dentro da aliança do casamento, submissão como resposta de amor. A submissão como resposta de amor. Mulheres,
sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. Quantas mulheres amam o Senhor e submetem ao amor de Cristo? Digam aqui, aleluia, aleluia. Atenção, a palavra de ordem é: olha, se submeta cada uma ao seu marido como ao Senhor. Amém? Presta atenção, amados e amadas. Quem se submete ao Senhor? A igreja. E qual é o papel da igreja? Ter o caráter e a missão do próprio Cristo, daquele que é o cabeça da igreja. Vamos entendendo então aquilo que o Espírito Santo está dizendo nesse momento a você. Mulheres, sujeite-se a cada uma ao seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Porque reconhecemos Cristo como nosso Salvador. O Salvador é aquele que nos tirou da morte, que nos tirou das aflições, curou nossas doenças, nossas feridas, perdoou nossos pecados, nos trouxe novidade de vida. Esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. Fazendo um paralelo com a figura do homem, com a figura masculina dentro de um relacionamento conjugal, é exatamente a mesma expectativa que Deus tem com Cristo, a que Cristo tem com relação a cada homem. Submeter-se é obedecer, não se escravizar, é seguir, resignar-se, amar ou servir, caminham juntos. Entendemos que o destaque que o apóstolo Paulo deixa na sua bendita palavra: quem ama se submete. E quando falamos em se submeter, estamos dizendo obedecer. É importante que você, amado e amada, entenda o sentido verdadeiro da palavra. Submissão, ela tem tudo a ver com obediência. Paulo diz que a mulher é livre. Sim. O que ele está dizendo aqui: olha, eu recomendo que você se submeta em amor ao seu próprio marido, assim como você se submete a Cristo, porque essa é a vontade de Deus. Se é por amor, é voluntário, não é exigido, escravizado, é voluntário. A submissão é voluntária. Submissão tem que ser em amor. Os filhos se submetem aos pais porque amam eles. Então, assim deve ser todas as áreas de relacionamentos humanos, porque Cristo se submeteu ao Pai por amor ao próprio Pai. E ainda em Efésios 5, Paulo chama atenção, e quando fala dessa submissão, ele não fala a respeito de uma submissão cega. Somos pessoas inteligentes, que têm inteligência espiritual, sabemos discernir entre o ponto certo e errado, temos vontade própria, somos livres ou não somos, amados e amadas. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Da mesma forma, maridos, devem amar cada uma das suas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do próprio corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como você mesmo, e a mulher trata o marido com todo o respeito. Efésios capítulo 5, verso 24, 28 e 33. Esse marido não cumpriu suas atribuições que Deus entregou a ele, ele é como se ela ficasse perdida, porque ela se submete, mas o marido não se submete a Cristo. Deus inclui a mulher e chama a sua atenção, pois se o homem se submeteu a Cristo, então vemos nele o Pai e o Filho. Essa aqui é a descendência da terra através do homem, mas a mulher pode quebrar esse elo de ligação.
Então a palavra vem e diz: olha, se submeta ao seu marido como ao Senhor. E essa cadeia, esse elo pode ser estabelecido na terra ao dependermos plenamente uns aos outros. Não basta apenas a mulher fazer parte dela, se o marido não puder fazer parte dele. Principalmente por ser ele quem é, o cabeça, a ligação com Deus nesse mundo e dentro da sua própria casa. Por isso, falar de submissão, amados e amadas, não é algo muito simples, pois falamos da mulher que ocupa uma posição de honra ao lado do marido. Mas se o marido falhar, se ele não cumprir o que Deus determinou que ele cumpra como homem, como marido e como pai, é quase impossível que você pedir submissão à sua mulher. Submissão é a parte de todos nós. Uma aliança tem sempre dois lados. Um casamento não termina por causa de um só. Na verdade, o casamento só termina porque o coração dos dois é endurecido e os dois pecaram. Mas grande é a honra que Deus deu à mulher que ama Cristo para que ela se submeta em amor ao seu marido. E se há uma submissão, uma aliança de amor entre o casal, os maridos serão extremamente abençoados e não terão que ser espancados, expulsos de casa, nada disso, pois eles mesmos em amor se submeterão aos seus pais. A grande revolta é porque eles percebem que o pai fala uma coisa, mas faz outra, e sua esposa, da mesma maneira, a mãe age e responde ao seu próprio marido de maneira inadequada, permitindo que a revolta, a divisão das questões dentro da família entre no coração dos filhos. Os filhos sabem tudo, eles sabem tudo o que se passa. A verdade é que então é grande a rebelião quando os filhos se erguem contra o pai. Pai mata filho, mãe mata filho, filho mata pai, quando se ergue contra a própria mãe também. E se dá porque ele mesmo não aceita desse modo de relacionamento onde se sobrepõe um ao outro de alguma maneira e o tempo inteiro. É tão simples, mas não temos como buscar grandes coisas, não há nada que pague um olhar de amor sincero, de perdão. Pode ser o marido com sua esposa, ou sua esposa com seu marido, ou os filhos com seus pais, ou ainda os pais com seus filhos. Nada se compara. Amém? Vamos seguir no segundo vídeo. Amém?